nome é Nathalie Neri, que a gente cria vida com autonomia e intenção, e no vídeo de hoje eu vou fazer um maquia e fala, e vou falar principalmente sobre baixa estima intelectual. Vou começar hidratando os lábios, já que vamos falar muito, não é mesmo? Tô usando aqui a seiva reparadora para os lábios da Quintal, que é muito boa. Essa protetora solar da Salve também. Esse aqui é o protetor solar toque seco, eu já tô com a pele hidratada, hidratei depois do banho imediatamente. E aí vou naquela regra, né, dos 3 dedos, que não sei qual foi a dermatologista que criou isso, mas vejo todas as minhas amigas blogueiras usando, então vou copiar. Uma coisa bem rápida, já que eu vou passar 3 kg de maquiagem, então não vou passar nenhuma camada assim super, uau, meu Deus, quanto protetora, ela tá muito protegida contra os raios VA e UVB. Mas importante é tá com protetor, tá? Vou usar o primer da Milk, esse aqui é o Hydro Grip, que é um primer bem colantinho assim no rosto. Ele é bem bom e não deixa a pele ressecada. E vou usar de base pra eu ir aplicando enquanto a gente se fala. Ai, não sei se eu uso essa base oleosa. Momentos difíceis na vida da blogueira. Vamos de Bruna Tavares, porque eu sei que Bruna Tavares, M40, sempre fica bonito na câmera. E não tô podendo arriscar, porque eu tô indo fazer umas gravações. E aí vamos voltar pro nosso fala, né, enquanto eu faço o maquia. Vocês devem às vezes estar pensando, nossa, como assim, Nathalie? Ai, você é muito inteligente, Nathalie, seus vídeos me inspiram a inspirar, seus vídeos me levam a outros lugares, a reflexões. Sempre que eu leio esses comentários eu fico extremamente feliz, extremamente grata. E eu também sou a pessoa que pra tudo faz um curso nessa vida. E eu sei que parece extremamente contraditório, mas baixa estima e autoestima intelectual no geral são partes muito importantes da minha trajetória, e eu tenho tido mais clareza sobre o quão importante isso é pra mim depois que eu voltei a estudar verdadeiramente agora, né? Quando eu faço um vídeo, depois de ter pensado nele, depois de saber mais ou menos o que eu quero falar. Hoje em dia, eu faço um vídeo com muito menos pressão do que eu fazia no passado. No passado, gente, eu demorava 3 meses pra desenvolver um roteiro. Por isso que eu demorava tanto pra produzir conteúdo. Hoje em dia eu tô bem melhor. Hoje em dia eu consigo falar com muito mais leveza e sem medo. Talvez porque eu me permiti colocar num lugar um pouco mais realista na internet. Entender que às vezes eu posso ser levada ao erro e que eu não tenho essa super absoluta responsabilidade. Eu aprendi e entendi que o que eu tô falando aqui parte das minhas vivências, das minhas concepções, dos meus estudos. E quando isso chega na sua vida, cabe a você, com a sua autonomia intelectual e de vida, buscar outras informações, ponderar sobre o que eu disse. Eu acho que quando eu comecei na internet, as pessoas olharam muito pra mim e pra todo mundo que tava falando, isso em 2015, né? Eu e várias outras pessoas que chegaram comigo na internet, a gente meio que criou uma nova vertente no YouTube, que eu lembro que eu ia em reuniões, que era a vertente de identidade, que não existia antes. A gente tinha música, gastronomia, cinema, mas identidade, pessoas que estavam falando sobre si em primeira pessoa, trazendo junto, articulando junto com essas questões, discussões sociais, discussões raciais, de sexualidade e gênero. Nossa, isso era muito novo no YouTube, claro, não novo no mundo das discussões, novo na internet, né? A gente se organizava e conversava e trocava muito nos grupos do Facebook na época, mas essas eram discussões que ainda ficavam dentro de bolhas. E quando eu cheguei e comecei a falar, e por isso meu canal cresceu muito rápido, né? Como vocês sabem, se você tá aqui há quase 7 anos, eu, no meu primeiro ou segundo ano, eu bati 100 mil inscritos. E eu fiz isso com um celular ruim, um áudio meio frouxo. E eu consegui, porque as pessoas estavam engajadas com as discussões. Tanto é que muitos de vocês falam sobre o meu vídeo de colorismo até hoje, falam sobre vários outros vídeos que eu fiz. E todo o meu conteúdo no canal sempre foi fruto de muita reflexão nesses meus primeiros anos. Eu tava com 21 anos, gente, eu tava no 3º ano da faculdade. Eu tinha acabado de passar por uma transformação. Esqueci de passar o corretivo, tá? Vamos voltar. Eu vou usar o corretivo da Rose Inc, o número LX120, tá? Eu usei 3, gente, porque eu fui comprando cores erradas. Assim, isso aqui é muito rosa pra mim, mas fica bom na minha olheira. Isso aqui é o tom certo pra mim, mas fica muito claro. Isso aqui eu uso pra misturar os dois, pra não ter que jogar os dois fora. Enfim, voltando. E aí, nessa fase do meu canal, eu tava no começo eu tava no 3º ano da faculdade, já tinha estudado muita coisa. E eu vivia pra faculdade, né, gente? Eu era uma pessoa que meu grande sonho era ser professora, era fazer mestrado, doutorado, era viver e construir uma carreira acadêmica pra ensinar.
E eu me via nesse lugar, sabe? Era o lugar que eu desejava ser, era o lugar que eu desejava alcançar profissionalmente. Era pra esse lugar que eu tava estudando e me dedicando, sabe? E em um determinado momento, quando as coisas começaram a acontecer na internet, e eu já expliquei e contei essa história 1 milhão de vezes do porquê eu comecei na internet, e eu surtei. E isso tudo, a intelectualidade, esses níveis de alta e baixa estima passam muito por aí. Só que quando eu cheguei na internet, eu tava fazendo há muitos anos um projeto que ensinava a gente a ensinar, que era o PIBID, o Programa de Iniciação à Docência, né? Foi quando eu recuperei bastante da minha autoestima acadêmica, né? Porque eu já vou chegar aí, mas a minha autoestima estava 100% voltada à minha produção na academia, às minhas notas. Eu me achava valorosa, boa, interessante, de acordo com as notas no trabalho no final do ano, porque eu não tinha nenhuma outra fonte de autoestima na minha vida. Então, por muito tempo, a academia foi absolutamente fundamental na construção da minha identidade e no meu senso de autovalorização e autoestima no geral, sabe? Não só autoestima intelectual. Eu me sentia bem se eu tava me sentindo inteligente, eu me sentia mal se eu entregava um trabalho ruim ou se eu não conseguia me expressar direito, sabe? Eu lembro que uma grande crise acadêmica que eu passei no auge, e eu não sou nerd, tá? Mas já vou explicar. Eu lembro que uma grande crise que eu passei no auge da minha trajetória de busca de valorização acadêmica foi quando eu fui fazer uma matéria em história. E aí a gente acha que a gente sabe pensar e a gente... Pô, já sei pensar, eu sou inteligente, cara, eu sei pensar. E aí você se vê numa outra matéria que tem uma outra abordagem e você nem percebe que existem outras formas de pensar. E eu achava que pensar era uma coisa homogênea e uma vez que você aprendesse a pensar, você sempre saberia pensar, até eu ir fazer uma matéria na história e saber que eu não sabia nada de historiografia e coloquei as ferramentas que eu dava pra pensar em ciências sociais pra pensar a historiografia e tomei um belo de um 3 num trabalho que eu me dediquei 2 semanas pra fazer. Aí eu fiquei muito puta, mas isso me trouxe um pouco de realidade, sabe? Eu comecei a pensar que... Comecei a entender que talvez aprender é um processo constante, que a gente nunca tá num ponto em que a gente, nossa, eu sou inteligente, sabe? Até mandei um vídeo pro Jonas, que foi de um TikTok que eu assisti, deixa eu ver se eu assisto. Eu vi um Reels de uma menina e aí eu mandei pro Jonas e fazia todo sentido, em que ela explica muito bem, mesmo que de forma curtinha, que além de várias inteligências, existem também várias formas diferentes de você aprender. Se você se acha burro, talvez você só não conheça esse conceito que eu vou explicar agora. Meu nome é Letícia, eu tô no penúltimo ano da minha 3ª graduação e há alguns anos eu fiz um curso chamado Leaders of Learning da Harvard X, que explica que existem 4 modos de aprendizagem: o hierárquico individual, hierárquico coletivo, distribuído individual e distribuído coletivo. Só pra ilustrar um pouquinho pra vocês, o hierárquico individual é quando tem uma pessoa ensinando pra uma pessoa. O hierárquico coletivo é aquele que tem uma pessoa ensinando pra várias pessoas. O distribuído individual é uma pessoa sozinha que vai atrás do seu aprendizado. É o que a gente conhece por autodidata. E o distribuído coletivo é um grupo de estudantes que vai atrás do seu próprio aprendizado. Como vocês já devem imaginar, os métodos de ensino tradicionais só abrangem aqueles que se identificam com o hierárquico coletivo, o que faz com que todos os outros que se identificam com os outros modos de aprendizagem não tenham sucesso no sistema padrão. Então não, você não é burro, você só tá no sistema errado. E se você quiser ter sucesso nos seus estudos, você precisa entender qual é o sistema que é melhor pra você e adaptá-lo à sua rotina de estudos. Bem, esse vídeo ela fala basicamente que existem várias formas de aprender e ao longo dos últimos anos, desde 2020, ou seja, 2022 e 2021, eu tava me esforçando pra aprender em casa, porque como vocês sabem, eu tenho uma longa trajetória nas ciências sociais, eu demorei 9 anos pra me formar, e isso também significa muito sobre os meus processos de aprendizagem e sobre como a parte em que eu mais tive dificuldade foi o TCC. Eu sou uma pessoa que eu descobri que eu aprendo, eu preciso de coletivo pra aprender. O meu processo de aprendizagem ele é muito facilitado quando existem outras pessoas aprendendo junto comigo. Quando existe uma pessoa ensinando pra mim, eu não consigo aprender. Mas quando existe uma pessoa ensinando pra mais pessoas, eu sou muito uma pessoa adaptada à escolinha, sabe? O Jonas, por exemplo, isso é uma forma de aprendizado. O Jonas, por exemplo, é uma pessoa que aprende muito melhor sozinho. Ele é extremamente autodidata, inclusive eu já falei pra vocês, o Jonas tem vários conteúdos sobre isso tudo. Eu vou deixar a playlist dele aqui também nesse card. E ele tem um conteúdo sobre todas as técnicas, porque ele é cheio de técnicas e habilidades que ele usa pra aprender coisas novas em casa sozinho. Mas o Jonas é uma pessoa com muita disciplina. E eu gosto de aprender nesse contexto de sala de aula porque eu escuto pessoas falando sobre outras perspectivas daquilo que eu tava pensando e isso me destrava novas possibilidades de ligação que facilitam o meu processo de aprendizagem. Não necessariamente falando, mas principalmente ouvindo as pessoas.
Eu não sabia disso. E eu sempre achei, na verdade, que eu era uma burra fora da escola. Que eu não tinha capacidade de articular sozinha as coisas. E por isso talvez eu tenha tido tanta dificuldade com o meu TCC. Porque não é um espaço em que eu aprendo com facilidade. O espaço meu, sozinha, sem ter com quem debater. Porque na época a gente estava numa pandemia, então as reuniões com minha orientadora foram muito restritas. Para mim isso foi um processo ainda mais destrutivo. Então, depois da minha faculdade, eu tava numa fase assim, me sentindo muito burra, sabendo que isso era um conceito totalmente errado e blá 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 blá. Mas isso também não impede com que um dia você acorda e fale, meu Deus, como sou burra, mesmo entendendo o que é o academicismo, mesmo entendendo que o conhecimento intelectual, universitário, clássico, teórico, ele é feito para expulsar pessoas diversas desses meios, ele é feito para ser mantido dentro daquela elite, ele é feito para continuar reproduzindo e atualizando as mesmas ideias passadas que colocam as mesmas pessoas naqueles mesmos espaços de poder que elas já estão acostumadas. Isso não te impede de um dia virar e falar, às vezes eu sou muito burra. Porque basicamente eu estava de saco cheio da faculdade, de saco cheio da universidade, virei pra mim mesma e disse, não vou mais estudar. Eu juro, eu falei isso. Agora eu vou usar, ó, esse contorninho da Milk na cor Blaze. Aí eu vou passar só assim um contorno mais de leve, corta ela contornando a cara inteira, né? E aí depois de 2020, gente, eu tive a minha fase vou ser burra. Eu realmente tirei isso como um posicionamento de vida. Eu não tô usando, tô falando muito séria. O Jonas vem, ai, vamos achar um documentário ou não? Vamos fazer uma reflexão? Não. Ai, te mandei um negócio super interessante lá na Direct V. É pra refletir? Se eu não quero. Me convidou pra um babado. Eu vou precisar pensar? Não quero. Nathalie, vem fazer uma palestra. Não vou. Porque eu estava na minha fase, vou ser burra, estou cansada de tentar ser inteligente. Por quê? Porque eu estava tentando ser inteligente por basicamente 9 anos, que foi o tempo da minha graduação. E saí extremamente frustrada. Por quê? Eu descobri uma coisa, gente. Descobri uma coisa que eu já vou soltar pra vocês, que mudou tudo pra mim. Claro que também por conta desse processo, né, eu já não tinha mais conexão com a sala de aula, eu mal aparecia na faculdade pra isso. Eu acabei deixando os meus estágios todos pro final, então essa parte da troca da sala de aula, que pra mim eu acabei de dizer que é tão importante, eu não sabia, eu tinha perdido, né? Por isso eu já entendi que eu tenho que fazer o meu TCC enquanto eu estou tendo aula. Na minha pós-graduação agora, eu não posso deixar pra fazer meu TCC depois, porque inclusive tem essa oportunidade. Por quê? Porque é na sala de aula que eu me inspiro intelectualmente. Mesmo que não tenha nada a ver com o meu trabalho, é ali que eu me empodero, entendeu? Eu entendi sobre como eu disse pra vocês, eu entendi sobre a forma como eu aprendo. Isso foi fundamental pra mim. Mas aí, durante a faculdade, nesse final, né, eu tive fazendo estágio, eu tive muito pouca interação, eu tive muito pouca presença em sala de aula, até porque eu acabava faltando muito, não desenvolvia bem quando eu tinha aula, eu acabava, não faltando muito, mas eu faltava mais do que eu gostaria. E vocês pensam, meu Deus, mas você tava preocupada com falta, você tava preocupada em ter suas notas exemplares. É um pouco disso na época, porque eu tava me apegando a, tipo, notas pra me sentir bem ou não. Mas não é isso, porque eu nunca fui nerd. Inclusive, é muito engraçado quando eu olho a minha trajetória durante o meu ensino médio. Eu sempre fui uma aluna extremamente mediana, sabe? Era de 7 pra baixo, olha lá. Eu fiquei os meus últimos 2 anos do ensino médio. Inclusive, eu repeti o meu 3º ano do ensino médio, tá, gente? Por falta. Só que como eu passei na faculdade, tiveram que me passar de ano. Mas eu repeti por falta. Eu quase repeti o 2º ano por falta. E aí eu tive que assistir aula quando já tava todo mundo de férias. Ficava eu e uma amiga Miriam minha também, faltava pra um caramba. Então, eu era uma aluna que faltava demais. Eu ia muito mal em todas as químicas, biologias, físicas, humanidades também, não vamos mentir assim. Mas eu gostava, pelo menos. E ao contrário, eu era muito engajada com os projetos da escola. Muito, eu participei do Grêmio, eu participava de eventos pós-aula. Eu e meus amigos montamos um grupo de dança de Glee, porque na época tava passando Glee, gente, e a gente era muito fã de Glee, a gente treinava Glee. Eu participava de eventos de quadrilha, tudo que tinha extra classe eu me envolvi. Então eu era envolvida com a escola, eu só não me desenvolvia muito bem quando a parte que eu tinha que provar meu conhecimento era fazendo uma prova, né? Vou dar uma iluminada, né, porque eu quero assim uma pele mais bonita, mais de blogueira mesmo. Mas eu vou usar esse meu clarão da Rose Ink, já que eu usei o outro por baixo. Ele é bem grosso, tá? Como vocês estão vendo, ó, ele marca com poucas linhas. Então eu nunca tive isso de, meu Deus, eu tenho que ser a aluna mais inteligente. Se eu não for a aluna mais inteligente, eu não valho nada.
porque inclusive eu nunca fui a aluna mais inteligente. Mas na faculdade eu tinha muita sensação de que eu tava estudando exatamente o que eu queria estudar. Era o que eu gostava, ciências sociais era o meu sonho, foi o curso que eu quis entrar. E eu entrei e eu me apaixonei, eu amava estudar aquilo e era o que eu queria fazer pro resto da minha vida. E aí eu comecei a me frustrar muito quando eu entendi que no final do meio pra faculdade, que eu tinha muito mais dificuldade em finalizar aquilo do que qualquer outra pessoa que eu tava conhecendo, que eu tive contato durante, né? Inclusive, uma coisa que acontecia muito nos meus últimos 3 anos de faculdade é que eu encontrava amigos da minha sala que entraram comigo na Unifesp. E eu falava, ai, que bom te ver aqui, o que ela está fazendo? Aí eu pensava, eu tô na pós, tô lá no mestrado, cara. Eu ainda tô tentando terminar meus estágios. Porque é isso, cada um tem o seu tempo. E durante muito tempo eu tive vergonha dos meus, né? Eu tive vergonha de demorar tanto, eu tive vergonha de não conseguir, eu tive vergonha de não dar conta de fazer essa porra desse TCC, que vocês podem acompanhar tudo aqui nesse card que tá todo o meu sofrimento com o TCC também, até entender que é isso, eu sou diferente, a forma como eu aprendo é diferente, e se eu não respeito isso, eu só desisto. E foi o que eu fiz. Eu não queria respeitar aquilo, meu tempo era outro, eu fiquei extremamente frustrada no fim do meu TCC, e quando terminou 2020-21, eu virei e falei, quero ser burra, não quero aprender mais nada, não quero mais fazer um conteúdo reflexivo, eu não quero mais pensar. E aí vocês, Nathalie, volta com temas mais reflexivos, com as coisas das ciências sociais. Eu falei, não. Isso vem muito também do fato de que eu, falando agora sobre conteúdo e mais sobre mim. Não que eu não esteja falando sobre mim, porque aqui fala sobre mim, né, gente? No começo da minha faculdade, né, eu tava muito engajada na academia. E isso esbarrou muito no meu conteúdo, não só de uma forma positiva, como eu disse, que era o fato de vocês gostarem muito, pedirem muito, o fato de eu ter crescido muito rápido falando sobre isso na internet, mas comecei a receber muitas críticas construtivas, mas nem tanto, de pessoas dizendo que a minha linguagem era muito acadêmica e que elas tinham muita dificuldade de me entender. E eu sempre soube disso. Eu passei por um processo de adaptação, como eu disse, eu não vim de uma família de professores ou de uma família acadêmica. A gente nunca pensou, falava em conceito, tipo, isso não existia. Eu vim de uma realidade em que eu estudei numa ETEC, eu tinha uma educação muito boa, mas ela era focada na aprovação pro vestibular, sabe? Então, eu não tive aula de sociologia, eu tive aula de atualidades, em que eu via temas para fazer redação e coisas assim. Isso me ajudou a entrar numa faculdade federal, eu sou muito grata. Mas eu desenvolvi muitas das coisas quando eu cheguei na faculdade. As pessoas geralmente comentavam, né? Algumas pessoas comentavam pra mim, eu não entendo nada do que você fala. Isso começou a me deixar muito triste, porque justamente eu tava aprendendo na época, principalmente, como aprender. Eu tava aprendendo como ensinar as pessoas, eu tava fazendo PIBID. Eu tava indo em escolas do ensino médio pra conversar com pessoas de 17 anos sobre sociologia, sabe? E a gente tava fazendo um exercício incansado sobre isso. A gente estudava pedagogia no PIBID de Ciências Sociais. A gente entendia como falar, inclusive por professor Davidson, professora Débora. Foram duas pessoas que me inspiraram muito na Unifesp Guarulhos a seguir me desenvolvendo academicamente e me deram muita vontade de ensinar, sabe? Participar desses processos de uma maneira realmente dedicada. Agora, gente, eu vou usar aquele mesmo corretivo mais claro pra clarear minha sobrancelha, tá? Porque ela tá descolorida, mas ela tá meio crescida. Então, só dou uma penteada. Esse é um dos únicos corretivos que eu consigo fazer isso, porque, como eu disse, ele é super pigmentado e super levinho. Bem, e nessa época do meu canal as pessoas diziam, Nathalie, eu não entendo nada do que você fala. Eu ficava super triste porque eu falava, putz, eu tô fazendo aqui um exercício pra tornar acessível todos esses conhecimentos que eu tive, mas faz parte do processo pedagógico você facilitar, sabe? Não excluir as informações e as referências. Quando a gente ensina, a gente tem que ter muito cuidado pra não cair num reducionismo de conceito, mas a gente tem que ensinar, dar ferramentas para que as pessoas entendam aqueles conceitos de igual para igual. E eu não podia chegar aqui e distorcer as teorias das pessoas que eu tava me referenciando, falar de qualquer jeito sobre um conhecimento que tá em determinado lugar. O esforço que eu fazia, e hoje eu vejo isso, né, mas na época eu só achei que eu era uma bosta e não conseguia fazer nada direito, era o de realmente tentar transformar isso em algo mais acessível. Então, por mais que eu falasse algum conceitozão, eu virava depois e explicava ele. Então eu fui uma pessoa que tava com muita amargura. Eu tava com a amargura da universidade, eu tava com a amargura da internet, porque eu não conseguia, eu sempre achava que eu nunca ia conseguir me expressar, porque pra eu me expressar de uma forma didática e acessível, etc., como eu achava que era, mas algumas pessoas começaram a me dizer que não era, pessoas que, assim, eu admirava,
eu falei, então eu não sei falar, então eu vou parar de falar. Então eu vou parar de trazer essas reflexões e no fim eu só tô aqui me matando pra pensar, pra trazer, pra fazer as informações fluírem de uma forma mais fácil. Não que alguém tivesse uma obrigação, sabe, de me agradecer ou de me valorizar por isso, mas ser criticada e isso tá afetando diretamente a forma como eu me expresso, falo, ajo, tava me machucando muito. Então juntou tudo isso e culminou no final da minha graduação. Ou seja, anos, né, sofrendo. E foi muito bom pra mim ter assumido que eu estou aprendendo. Foi muito bom assumir que talvez a gente não saiba tudo, porque eu achava que eu podia saber tudo um dia e não, a gente não pode. A gente não pode, se você tiver um doutorado, um pós-doutorado, você não vai poder saber. Um dia uma professora minha, alguém perguntou alguma coisa pra ela em uma aula e ela falou, olha, eu não vou saber te responder. E todos os alunos, como assim ela não vai saber responder? Ela é professora, ela falou, esse é o preço da especialização. Então até quando você sabe muito sobre algo, você automaticamente não sabe algo sobre várias outras coisas. E tá tudo bem. E eu acho que ter assumido, entendido a forma como eu sei aprender, e ter entendido que eu não devo isso a ninguém e que essa é a forma como eu sou, é a forma como eu me expresso, é o que eu me construí e é o que me traz autoestima e é o que me traz valorização, foi muito importante pra mim. Até pra eu assumir que nada sei, me levar menos a sério, fazer um conteúdo mais leve, fazer um conteúdo que eu goste, fazer um conteúdo que eu acredite. Vou procurar as minhas sombras, ó. Fiz um vídeo mostrando pra vocês, eu catalogando minhas makes. Então esse conteúdo já está prontinho, você pode ver. Mas assumir isso pra mim que eu tenho o direito de saber muito, ou eu tenho o direito de não saber nada, e eu tenho o direito de estar só aprendendo, e eu não tenho o direito de passar informações erradas e irresponsáveis. Mas saber que eu tenho o direito de errar, sabe? Saber que eu tenho o direito de falar como eu sei, e saber que se você não gosta de ouvir como eu falo, você pode procurar várias outras pessoas que falem de outras formas, sabe? Isso me aliviou muito a consciência e me deu muito mais força pra criar conteúdo e, surpreendentemente, me trouxe prazer e me fez querer voltar a estudar. E por isso eu fui fazer minha pós-graduação. Tô fazendo uma pós-graduação agora, vou usar a paletinha da Euforia, Lacre 21, vem aqui que eu tô procurando esse cinza aqui que eu quero, que é esse aqui, que na verdade é um acinzentado mais escuro, né? Enfim, pra mim foi super importante entender e passar por essa fase de não querer aprender, pra eu entender que a forma como eu aprendo é minha, que eu não devo nada a ninguém, que eu não preciso que ninguém me diga o que é certo, o que é errado, que eu não preciso que ninguém me diga o tempo, que a academia muitas vezes te coloca em outros momentos, em outros tempos, em outras fases. Foi preciso sair da faculdade pra entender que a gente aprende o que dá, mas nem sempre o que a gente quer, e que eles não esperam que a gente aprenda tudo. Para isso que existem especializações, para isso que existe pós, mestrado, doutorado, e para isso que existe a vida. Caso você nunca se sinta pertencente a esse espaço, sabe? Caso você nunca queira frequentar a graduação, caso você nunca queira fazer um curso, uma faculdade, você sabe que você tem outras formas de aprender, porque existem outras formas de inteligência, existem outras formas de se expressar, existem outras formas de ser incrível, outras formas de concatenar ideias, outras formas de fazer conexões, e enfim, inteligência é extremamente relativo, e eu só consegui me sentir verdadeiramente inteligente depois de todos esses anos, quando eu tirei o julgo do que o outro pensava sobre mim, do que a academia pensava sobre mim, quando eu estive disposta a frustrar as expectativas acadêmicas e assumir que o meu TCC era só um trabalho, que o meu TCC não me resumia como aluna, que o meu TCC não resumia a paixão e tudo que eu tinha aprendido no curso de Ciências Sociais, que o meu TCC não era um resumo inabalável e inquestionável de toda a minha trajetória, e que ele era só mais um trabalho, assim como vários outros tantos que eu fiz. Eu me entendi inteligente quando eu assumi que eu gosto de estudar, que eu gosto de estudar em sala de aula, que eu consigo sim aprender em curso sozinha, que eu aprendi várias coisas, como por exemplo aromaterapia, sei lá, como eu aprendi também cosmetologia natural em cursos online, lá na Harmonie, como eu tô aprendendo várias coisas também, inclusive na EBAC, nos cursos online são maravilhosos. Tipo, eu posso aprender de outras formas, mas eu também preciso desse contato. E eu nunca me senti tão capaz. E eu vou dizer pra vocês, ai, Nathalie tá lendo todos os textos da aula, tá arrasando.
Assim, não, eu assumi. Eu tenho 2 horas antes de cada aula, que é o tempo que eu tenho pra ler os meus textos. Se eu conseguir ler, bem. Se eu não conseguir ler, eu deixo pro final do semestre, em que eu vou tentar sentar e pegar a maior parte dos textos. Mas aprender é tão bom. E agora que eu tirei esse peso das minhas costas, de que eu tenho que aprender pra não errar no YouTube, de que eu tenho que aprender para as pessoas, pra conseguir acessar as pessoas e pra fazer elas entenderem o que eu tô falando, não. Eu posso aparecer aqui, eu posso expor a minha experiência, eu posso trazer as minhas referências, e cabe a vocês aí do outro lado também fazerem um exercício de entender o que cabe, o que não cabe. Eu não posso mais me responsabilizar como as pessoas aprendem. Isso é inclusive desrespeitoso. Nos primeiros anos na minha faculdade, eu acho de tantas pessoas falarem que nossa, a gente precisa resolver o mundo, sabe? A gente tinha muito essa ilusão sobre o que era esses criadores de conteúdo na internet. Eu acabei ficando com um peso muito grande que me travou muito. Então, hoje em dia, esses vídeos que vocês têm amado, em que eu sento e falo as coisas que eu penso e trago uma informação ou outra, são leituras que eu faço sem uma obrigatoriedade de rigor, sem analisar 1 milhão de vezes o que eu tô falando. E eu posso continuar, inclusive, fazendo isso, porque é importante fazer. E eu estou fazendo, inclusive, no Tem que Sustentar, que vem aí, que vai ser o meu programa na Dia TV. A de Estúdio, inclusive, falou quarta-feira agora sobre esse projeto que a gente tá há meses e meses produzindo todo mundo junto, que é uma TV na internet. Vocês vão ter acesso a um canal 24 horas por dia, 7 dias por semana, a partir do dia 3 de maio, tá gigante, tá incrível, com programação original ao vivo. Eu vou participar da Dia TV com o Dia Cash, que vocês vão poder acompanhar a semana inteira, e eu também vou participar da Dia TV com o meu programa, o Tem que Sustentar, que fala sobre várias coisas incríveis, e o nome já fala por si só, né, querida? Tem que sustentar. E ele foi um projeto que havia rigor. Havia rigor, havia pesquisa, havia dedicação, porque era um outro espaço, era um espaço em que a gente queria passar informações de forma mais precisa, mais clara, educativa realmente, sabe? O YouTube, ele tem a liberdade de ser um espaço de troca. Eu aprendo muito, e assumir que eu aprendo com vocês, e assumir que eu aprendo e posso errar, e que o meu aprendizado não termina quando eu pego um diploma, é fundamental pra mim. Tanto é que até hoje eu não tirei do Twitter que eu sou uma cientista social em formação, porque eu realmente acredito nisso, eu realmente acredito, vou usar agora o pratinho bem mais claro aqui no canto, eu realmente acredito que a gente nunca para de estudar, e como eu falei pra vocês no meu vlog do meu primeiro dia de aula, por um momento eu acreditei que isso fosse mentira. Por um momento eu me senti mal por ser uma eterna aluna. Por um momento na minha vida eu falei, quando eu vou parar de estudar? Quando eu vou parar de buscar informação? Quando é que eu vou me formar? Quando é que eu vou ter a porra de um diploma? Enfim, ser a pessoa que eu acho que o diploma vai me tornar? Nunca. Enquanto a gente estuda, a gente aprende. E aí a forma que você estuda, ela cabe a você. Putz, não gosto de ler. Você consegue assistir palestras, vídeos, você consegue conversar com pessoas. A gente tem que tirar da nossa cabeça que existe só uma forma de aprendizado, que existe só uma forma de conhecimento. Eu aprendo conversando, eu aprendo trocando com as pessoas, eu aprendo em horas com o Jonas falando sobre coisas da vida, sabe? A gente gosta de conversar, a gente troca, a gente consegue organizar ideias. Eu aprendo ouvindo as pessoas aprendendo. Que louco isso! E eu descobri isso há meses atrás, sabe? E pra mim, tá voltando pra faculdade agora, não é a busca por um diploma. Claro, porque eu já tô estabilizada. Claro, porque eu já tô dentro de um mercado aquecido, porque eu já tenho uma carreira fora disso. Mas eu pude voltar a estudar algo por prazer. Eu pude voltar a estudar algo só porque eu quero aprender, sabe? Porque eu quero me sentir viva, porque eu quero me sentir bem. E isso é tão, tão importante. Eu quero um quase dourado esverdeado. Isso aqui é legal. Tá vendo? É maravilhoso fazer isso, gente. Ah, muito bom. Devia ter passado um pó embaixo, gente. Por que eu não fiz isso? Eu não selei. Olha, não façam isso, gente. Vai passar glitter, sombra brilhosa, pó embaixo. Que isso aqui vai demorar horrores pra sair. Blush, eu vou passar esse aqui da Contém, ó. Que é o Extravaganza. Gente, ele é muito lindo. Mas vamos selar essa pele primeiro. Vou pegar o pó, que eu vou passar o da Milk Makeup, que ele é bem levinho. Passar na bochecha também. Geralmente eu não passo, mas como eu tô pra uma maquiagem que dure, eu vou passar. Eu vou pegar um negocito de blush bem levinho. E eu vou passar ele aqui, ó. Tira o excesso e vem com muito carinho e delicadeza bem no centro da bochecha.
Nathalie, então você está dizendo que eu devo ir pra uma pós-graduação, fazer TCC, ter 2 aulas por semana, uma correria, uma coisa louca pra recuperar minha autoestima intelectual? Não. Não estou dizendo isso. Pra mim funcionou porque eu preciso da sala de aula e porque eu descobri a minha forma de aprender. E eu me sinto bem, gente. Eu me sinto adorável aprendendo. Eu me sinto adorável vendo aula, eu me sinto adorável assistindo aula. Eu precisava disso de novo, sabe? E como você se sente adorável? Como você se sente bem aprendendo? Você se sente bem adorável conversando? Você se sente adorável ensinando? Você se sente adorável assistindo documentários, filmes e séries? Você se sente adorável não aprendendo? Se você tivesse o privilégio que poucos de nós temos hoje de simplesmente não aprender nada, não estudar e conseguir sobreviver, caraca, que bom, por favor, aproveite. Então, às vezes você precisa também descobrir se você acha que você não gosta de estudar, o que te interessa, o que você gosta, sabe? Quais são os assuntos, os temas que você quer se dedicar e se aprofundar? Só por prazer, sabe? Só para às vezes entender que você é capaz. E eu vou expor aqui um amigo, ele sempre fala: ai, eu não sou inteligente. Ele é o maior exemplo que eu tenho disso. E ele fez um curso de técnico em enfermagem, ele começou um curso de técnico em enfermagem, começou um curso de arquitetura, começou vários cursos há muitos anos. Do nada você tá conversando com ele sobre alguma coisa, você tem uma dúvida jurídica, ele lança um código penal e ele lembra um babado, tipo. Mas ele manja as coisas, e aí você fala de um babado de saúde, ele sabe falar, por conta de meio técnico de enfermagem que ele fez há anos atrás. Você fala um babado de arquitetura, ele entende um pouco, porque ele também fez alguns semestres de arquitetura. Moda, ele estudou moda, só que ele me fala, ele às vezes fala errado, né? Tipo o debate da Larissa no BBB, né? E ele tem vergonha disso, porque ele acha que as pessoas vão julgar ele por isso, e as pessoas vão achar que ele não é inteligente por isso. Eu sempre falando pra ele: não, você é inteligentíssimo, você tem uma memória surreal, ele tem uma memória surreal, ele tem uma noção de tempo e espaço absurda. Absurda. Se você joga aquele menino no meio de uma floresta, gente, ele volta pra casa e ele ainda abre uma estrada, tá? Pra você chegar. Então, são tipos diferentes de inteligência, são tipos diferentes de habilidades. Ele tem uma habilidade de memorização e prática, sabe? Memorização de fatos de prática, que são praticáveis. Praticáveis, que são, sabe? Que você usa no dia a dia mesmo, que é surreal. E, cara, você é muito inteligente, cara. Eu queria ter metade da sua inteligência. Vou finalizar a make e já volto aqui. Gente, passei um lápis, esse da Visela Prova d'Água, aqui no canto interno, porque eu achei que meu olho tava muito aberto. Aí dei uma fechada. E fechei aqui um cantinho também, tá? Só pra deixar o olho mais arredondado. Mais amendoado, na verdade, né? E deixei o centro aqui meio aberto. Vou passar um lápis também. Ó, e nos cantos eu passei o preto na linha d'água. E agora eu vou passar o bege. Máscara de cílios, tô usando a Girl Power Volumão da Visela, porque a minha No Panda acabou. Ai, eu uso tanto aquela máscara. O pincel é o mesmo, dá a mesma curvatura, mas a outra é efeito filme, tipo a prova d'água, sabe? Ela só sai com água quente. Então me ajuda muito, principalmente quando eu tô usando maquiagem cremosa, que não é o caso dessa. Dei uma caidinha também no brilho. E agora eu vou fazer um contorno labial com um lápis da Color Make marrom, tá? Ele é de olho, gente. Vou passar agora um batonzito, o Gloss BT Marble da Bruna Tavares. Ah, é, e aí eu fiz as sardinhas com a Freck, que é um negocinho de sarda mesmo, que eu comprei lá na gringa. Fixador da Bruna Tavares. Bom, gente, tô quase pronta. Esse é o resultado da make. Só vou passar um pouquinho de pó aqui no centro. Mas ela ficou bem bonita, né? Eu gostei, pelo menos. Achei bonita, achei que é bem o que eu tô sempre acostumada. Espero que vocês tenham gostado da conversa. Eu vou continuar trazendo mais informações, mais vídeos sobre isso tudo. Mas peço de novo que vocês apareçam lá no canal do Jonas. Ele tá produzindo muito pro YouTube. Ele vai falar cada vez mais sobre estudos. E ele é com certeza a pessoa ideal pra ensinar e inspirar a gente. Porque ele me inspira muito a aprender formas novas de estudar. Aprender formas novas de me empoderar intelectualmente. De entender quais são as minhas habilidades e como usar elas da melhor maneira pra
pra esse processo inteiro. No fim do dia, a gente não precisa que ninguém diga que a gente é inteligente, porque até mesmo as pessoas mais inteligentes às vezes não se sentem assim, mas cabe a nós reconhecer as nossas habilidades, entender os nossos processos e respeitar cada um deles. Cada um tem uma forma de aprender, cada um tem uma forma de ensinar, cada um tem uma forma de organizar ideias, de conversar e, claro, a gente sempre pode desenvolver novas habilidades, desde que seja respeitando quem nós somos e não desvalorizando o que a gente já é para criar algo que a gente ainda não tem. Dia TV, dia 3 de maio, vem aí daqui a uma semana e pouquinho, muita novidade, fiquem de olho nas redes sociais, fiquem de olho na de estúdio, gente, olha, eu tô arrepiada, vocês não têm ideia, inclusive tô indo pra lá agora gravar um negocinho sobre isso. Vem aí, vai ser incrível e eu tenho certeza que vocês vão amar, eu tenho certeza que vocês vão amar, porque enfim, foi o meu trabalho, a minha paixão, a minha dedicação, mas tem muita gente envolvida, tem uma equipe gigantesca atrás de cada um dos projetos, de cada um dos programas, porque é isso, coisas incríveis se fazem com pessoas incríveis e diferentes, diversas, com inteligências e perspectivas completamente opostas às vezes umas das outras. É assim que a gente cria coisas realmente relevantes, quando pessoas diversas e apaixonadas se unem em uma sala. Então aprenda a valorizar quem você é, o que você tem, o que você sabe, e saiba colocar isso na mesa, exige respeito. E claro, se olhe com um pouco mais de carinho também. E se às vezes quiser passar um ano sabático de burrice, como eu fiz, se você puder, seja livre. Foi importante pra mim, pra aprender a me levar menos a sério e encontrar mais paixão, tanto no estudo quanto no meu trabalho na internet. Deixa um like, se inscreve no canal, vídeo toda terça e sexta-feira às 5 da noite. Um grande beijo, até a próxima. Tchau!